Olá, estudante, tudo bem? Quem fala é Fábio da Silva Rodrigues. Sou o professor responsável pela disciplina Ferramentas de Modelagem de Negócios. Nós estamos iniciando a abordagem sobre o assunto, entendendo essa ferramenta prática da gestão, muito utilizada nas organizações, como a gente vem discutindo, na abertura dos negócios, mas também ao longo dos negócios, né? Ao longo da vida, da duração da empresa também são utilizadas. Alguns modelos mais consagrados, outros menos trabalhados e abordados. Nós vamos encaminhando para o modelo que nós vamos abordar nas unidades 3 e 4, de maneira mais prática, mais empírica. Teremos um trabalho de campo, que abordaremos, né, essa ferramenta que é a mais consagrada, que é o modelo Canvas, proposto por Osterwalder, que ele é um modelo mais trabalhado no meio da gestão das organizações, tanto teoricamente quanto na parte empírica, né, na parte das organizações no mundo das empresas reais. Nós continuamos a parte de estrutura, como eu havia dito, né? Primeiro começamos pela base, né, entendendo a origem do surgimento, do conceito de modelos de negócio, como surgem, as estruturas, né, da forma como são compostos os modelos de negócio. Isso foi o módulo 1, né? A origem inicial, como a gente comentou, lá nas empresas.com, na revolução tecnológica que aconteceu no final do século XX, início do século XXI. O termo modelo de negócio surge lá no ano 50, mas é pouco utilizado nesses 40 anos que seguem, da década de 50 à década de 90, e lá na década de 90 do século 20, né, 1990 para frente, com a revolução tecnológica, o avanço da internet e outras formas de comunicação, o conceito começa a ser novamente utilizado. Aí quando surgem as empresas.com, as empresas baseadas na internet, no modelo de e-business e e-commerce, esse boom novamente ocorre. Tivemos 3 anos de grande superávit, né, e ganhos das empresas.com, depois tem a chamada bolha das empresas.com, onde observou-se que faltou um modelo de gestão desses novos negócios alinhados a esse novo ambiente competitivo parametrizado pela tecnologia, onde a competitividade tinha um novo fator, né? Tecnologia, a necessidade de rapidez de negócios, de respostas às demandas dos consumidores, dos stakeholders ao longo da cadeia, a necessidade de um contato maior fora da empresa, né, no ambiente externo à empresa, com os chamados stakeholders, a dimensão de buscar propor valor para o cliente, que é o ponto central, como nós estamos vendo, a proposição de valor para o cliente e a captura desse valor, ou seja, transformar aquele valor que você propõe para o cliente, que é a resolução de uma dor, de um problema daquele cliente, você transformar aquilo, que se chama de captura desse valor, né? Transformar aquilo em lucro para a empresa, em resultados financeiros para a empresa. E nesse intervalo entre gestão de cliente, ou seja, de propor um valor para o cliente, entregar esse valor e capturar esse valor, ou seja, obter lucro com esse processo, existe todo o trâmite que é o que define um negócio. A logística envolvida, definição dos recursos físicos, materiais, financeiros, humanos, ao longo do processo, as parcerias. Então, essa ideia de modelo de negócio, como nós vimos, vários autores, cada um não existe um consenso sobre conceito nem sobre componentes, mas existem aqueles elementos que são mais frequentes nessa classificação. E é isso que nós vimos até agora. Sintetizando isso, a gente chega à ideia de valor como ponto central dos modelos de negócio. O modelo de negócio é a forma como cada empresa busca entender o seu cliente e criar uma estrutura, um esquema para facilitar o entendimento desse cliente, como propor esse valor e capturar em forma de dinheiro, ou seja, em forma de lucro, como eu costumo dizer, a última linha do balanço, né, do lucro de um balanço patrimonial, a empresa conseguir transformar essa captura essa atração desse cliente, né, atrair, reter, manter esse cliente para capturar esse valor que ele proporciona, ou seja, oferecer um produto, um serviço que seja aquele que precisa que é necessário para resolver um problema, uma dor de um cliente, mas que também que a empresa consiga ter esse lucro ao longo do processo, ok? Entendendo um pouco essa introdução que nós já estamos vendo e conectando com o módulo 2, no módulo 2 nós vamos para as classificações de modelo de negócio.
é a parte teórica ainda. A unidade 3, módulo 3 e 4, a gente entra no modelo Canvas, tanto entender o modelo Canvas, que é o modelo mais trabalhado e abordado, é onde a gente culmina com esse módulo 2 agora, né, entendendo para caminhar para o modelo Canvas. A gente especifica e aprofunda nele e aplica também o modelo Canvas, que é o mais consagrado. Mas não existe só o modelo Canvas, né? Existem outros autores que, sobretudo nesse século XXI, início do século XXI, começaram entendendo essa nova configuração das empresas .com, das empresas de internet, e a demanda por um novo modelo de negócio que atendesse essa rapidez da exigência do mercado para algumas situações, algumas demandas. Você tem um novo contexto, onde expandiu-se para além das empresas.com, essa lógica de a emergência de um modelo de negócios que fosse dinâmico, rápido, que é o que se chama de metodologias ágeis, né, práticas, para se criar um negócio e também para, dentro do próprio negócio já criado, resolver o problema que surge atendendo uma demanda do cliente específico, uma dor, e ganhando com isso, né, ou seja, agregando valor para a empresa financeira e monetária. Nesse inteirinho, então, os autores, o meio acadêmico foi a partir do mundo empírico, ou seja, das abordagens práticas da visão de cada autor, foram criando conceitos, criando classificações, componentes, que a gente chama de frameworks e ontologias. Vamos entender que seriam classificações. Então, no módulo 2 são classificações de modelos de negócio. Classificação é algo amplo, né? Algo geral. E dentro dessas classificações, dessas tipologias, dessas organizações temáticas por cada autor, tentando entender a realidade a partir da sua ótica teórica, da sua bagagem teórica, da sua visão de mundo, estes mesmos autores construíram, na unidade 1, que a gente chama de frameworks e ontologias de modelos de negócio. São termos que talvez são mais frequentes em doutorado, framework, mestrado, bastante se fala em framework, ontologia, bastante em doutorado, também em mestrado, ou seja, algo que talvez quem está no mundo prático não conheça essa classificação ou não tenha tanta intimidade, mas são definições para a gente entender a realidade, para nós todos entendermos a realidade sobre um conceito. Então, na verdade, você consegue entender aquilo não de uma forma empírica tão empobrecida apenas, né? Você consegue trazer o que é empírico para a teoria, você traz aquilo que é empírico, ou seja, que é do mundo real, do cotidiano, para a teoria, classifica num modelo, num framework, numa ontologia, numa visão conforme a linha desse autor específica, e você consegue entender. Então, alguns modelos a gente parte da teoria para observar o objeto, que seriam modelos mais dedutivos, e outros você parte dos problemas, ou seja, do mundo empírico, do mundo real, do cotidiano, para criar teorias a partir daquilo. Então, tem duas formas de ver, basicamente, um fenômeno, um fato que se é analisado, no nosso caso, modelos de negócio. Então, unidade 1, frameworks e ontologias de modelos de negócio. Para classificar para organizar com compreensão, né? Qual que é a ideia de classificar? Classificar é organizar para melhorar essa compreensão. A organização teórica de um assunto que talvez ele ocorre de forma mais genérica, geral, prática, não é? No mundo das organizações. Cada empresa, como eu já vinha dizendo em outras aulas, né? Tem o seu próprio modelo de negócio, ela adapta isso à sua realidade, e a ideia principal que nós temos é entender que alguns autores fazem essa classificação. Por exemplo, Orofino, que eu já venho citando, que é um material de base importante que nós estamos usando, uma dissertação da Orofino, ela traz a contribuição de Lambert em 2006, onde o autor comenta que modelos de negócios são conceitos abstratos e complexos que podem ser melhor compreendidos por meio de uma classificação. Então, o modelo de negócio é algo muito abstrato, muito solto, muito disperso e complexo, é difícil de entendimento, porque cada empresa vai ter seu modelo, cada organização vai adequar a sua realidade, né, a definição de modelo de negócio. Então, quando a gente classifica ou taxonomias, né, faz uma classificação, melhor dizendo assim, em framework, uma ontologia, você consegue organizar e compreender melhor, porque muitas vezes fica visível, fica num esquema visível essa classificação do mundo empírico que passa a ser teórica
para poder ser replicado para outras organizações. Então, o principal aspecto é esse, né? Aprender sobre como as organizações fazem, entender a realidade, compreender e transformar isso numa teoria. Cada um com o seu foco. Alguns a partir da teoria para os problemas, outros a partir dos problemas reais, construindo uma teoria. Segundo Baden, Fuller e Morgan, 2010, citado por Orofino também, nesse material que é rico, pessoal. Acessem o material que vai facilitar o entendimento de vocês. Uma taxonomia, esse termo diferente, né, possibilita definir e explorar semelhanças, diferenças e características das relações entre as empresas e entendimento do que realmente é o modelo de negócio. Então, uma taxonomia é talvez um termo utilizado em biologia, em outras áreas, né, classificação, a taxonomia das plantas, taxonomia de um determinado reino ou de uma espécie, né, mas basicamente a gente pode entender na gestão, na administração, como uma classificação. A taxonomia permite definir e explorar essa semelhança, o que é comum, como a gente viu na aula anterior. A gente tem vários termos que são comuns, né? Por exemplo, foco no cliente, né? É um termo comum nas teorias, né? Nos conceitos sobre, nas estruturas sobre modelo de negócios, e criação de valor, captura de valor, são pontos importantes, ou seja, termos comuns. Então, definir e explorar semelhanças, entender as diferenças também e características específicas dessas relações entre empresas e entendimento do que realmente é o modelo de negócio. Entender, então, o lado teórico e empírico para a gente conseguir aplicar nas diversas organizações. Qual que é o nosso foco? Entender uma ferramenta que ela é uma realidade que é complexa, porque cada empresa tem o seu próprio modelo de negócio. Algumas não utilizam nada dessa teoria aqui, né? Elas utilizam o modelo que é aquele que está na cabeça do gestor, do empreendedor, que ele criou aquele modelo e é o que ele faz. Sempre deu certo. Eu trabalhei contabilidade durante 14 anos da minha vida. Tive vários clientes. E esses clientes, alguns eram geniais. Nunca sentaram num banco de universidade, nunca estudaram num curso superior, mas eram aquele 1 entre 1 milhão, aquela exceção. Grosso modo, a maioria de nós, pobres mortais, vamos chamar assim, devemos estudar para entender um conceito. Então, a ideia de uma taxonomia é aquilo que permite captar, teoricamente, algo, para que eu consiga entender, através de um modelo, de uma taxonomia, de uma classificação, aplicar a outra realidade. É o que nós faremos lá na unidade 4, aplicar um tipo de modelo de negócio numa realidade específica de uma organização que nós veremos na sequência das nossas aulas. Entender esse modelo de negócio e aplicar nas organizações. Acho que esse é o ponto mais importante. A taxonomia, né? Basicamente o quê? São as classes ou tipos, podem ter tipo, né? Que é algo mais comum, de coisas observadas no mundo, desenvolvidas a partir de trabalho empírico, ou seja, de baixo para cima. Então, a taxonomia, a gente vai lá a campo, no mundo real, é um método que a gente chama de indutivo, né? A partir da realidade, do cotidiano, dos fatos, e eu consigo, observando esse mundo real, do cotidiano, a partir desse trabalho empírico, ou seja, lá direto no campo, de baixo para cima. Então, não vou pegar a teoria e entender uma realidade, não. Eu pego a realidade para construir uma teoria, uma classificação. Eu vou entender esse tipo a partir dessa realidade do mundo cotidiano e construir uma classificação a partir dessa observação, dessa análise desse mundo empírico, desse mundo real. Então, a taxonomia seria isso, criar uma classificação a partir do mundo empírico de baixo para cima. A tipologia é o quê? Geralmente entendida como delinear os tipos de coisas ou eventos, onde os tipos são decididos teoricamente ou conceitualmente pelo cientista, ou seja, de cima para baixo. A gente costuma dizer isso que é o modelo, na ciência, modelo dedutivo. Ou seja, você pega uma ciência que já existe, uma teoria que já é considerada consagrada, e você, a partir dessa teoria, analisa o objeto, o problema que você quer estudar. Uma organização, por exemplo. Então, entender essas classificações são importantes porque a ementa nos pede esse entendimento e ela é fundamental para a gente classificar esses novos modelos que tem na sequência, não é? Para a gente seguir um pouco, adentrando agora para a lógica de mundo dos negócios, né, no modelo de negócios, da gestão, a gente caminha agora para entender essa realidade que talvez é mais teórica, mais do mundo da ciência, para aquilo que é real, que são as organizações, que são as empresas que nós conhecemos.
E Osterwalder é o grande autor, a grande referência que nós tomamos como base, ao menos na minha concepção, de vários pesquisadores e estudiosos também, sobre empreendedorismo, sobre gestão, sobre modelos de negócios, sobre modelos de desenvolvimento de negócios, para entender essa realidade das organizações, porque ele cria esse método Canvas, né, o Business Model Canvas, a partir do Business Model Generation, que dá para a gente entender e compreender a realidade de maneira gráfica e simples dessa realidade, né, visual. Osterwalder e outros, e Osterwalder e Pigner, em 2003, comentam que a ontologia se trata de uma estrutura definida que proporciona uma compreensão comum e partilhada de um domínio que possa ser transmitido e amplamente divulgado entre pessoas e sistemas de aplicação heterogêneos, ou seja, que pessoas diferentes, de diferentes concepções, diferentes níveis de compreensão, tanto uma pessoa que tem uma formação básica quanto um que tem doutorado, consigam entender um conceito de forma igual a partir de uma explicação. Então, uma estrutura, ou melhor dizendo, de uma estrutura definida, que você cria um esquema, basicamente, proporcionando essa compreensão comum e partilhada, ou seja, todos entendam a mesma coisa de forma partilhada, que seja esse entendimento coletivo de um assunto, de um domínio, que possa ser transmitido e divulgado entre pessoas e sistemas heterogêneas, diferentes. Então, entender ontologia seria captar essa realidade e transmitir para as pessoas de forma mais simplificada. Então, a gente tem que tentar, o nosso esforço aqui enquanto estudantes, pesquisadores de ferramentas de modelagem de negócio, entender a realidade destes modelos, compreender primeiro, nós enquanto estudantes, né, eu como professor, pesquisador, vocês como estudantes, entender o que é um modelo de negócios, o que é uma ferramenta específica, focando no Model Canvas, que é o nosso principal modelo. Na parte teórica a gente passa por todos, né, nas avaliações, mas focando nas ferramentas que nós vamos utilizar, entender para poder ser aplicado na prática. Segundo Osterwalder, 2004, uma ontologia é o quê? Ela é uma ferramenta que atua como uma linguagem comum, permitindo que as pessoas com diferentes modelos mentais compreendam automaticamente a mesma coisa sob um modelo de negócio. Então, você tem um modelo de negócio, uma estrutura, um esquema, como eu disse, uma forma objetiva de a gente dizer essa questão, né, tratar essa questão. Você consegue fazer com que um doutor, um MBA, executivo de uma grande multinacional entenda o que é um modelo de negócio, o que é uma ferramenta Canvas, por exemplo, e que também um pequeno empreendedor consiga entender o que é uma ferramenta Canvas, de aplicação de modelo de negócios. Entender essa realidade para conseguir aplicar no mundo real. Essa que é a grande proposição da ontologia, que é a base que Osterwalder trabalha no seu modelo. Ontologia e frameworks de modelos de negócio, né? Apenas os estudos de Osterwalder e associados, né? Na sequência, com outros parceiros, trabalham o conceito de ontologia para representar um modelo de negócios. Então, apenas Osterwalder, que acabou sendo mais destacado dessa turma de pesquisadores sobre modelos de negócios, ele, com o Canvas, ele utilizou ontologia, capitaneando esse grupo que ele sempre estava à frente, né, liderando este grupo. Os demais autores representam sempre os modelos de negócio através de gráficos ou framework, que é o que a gente observa nesses modelos específicos. Orofino traz esse material também riquíssimo. Os demais autores, então, usam modelos de negócio através de gráficos ou framework, uma maneira mais visual e gráfica de apresentar, embora Osterwalder também apresente um esquema visual para o seu trabalho ao longo desse processo de construção. Agora vamos para as representações gráficas, né? Esses frameworks. Framework seria o quê? Uma estrutura. Né? Esse termo referiria-se a algo como uma estrutura. Alguém foi lá e pensou, teoricamente, uma estrutura, uma forma gráfica de explicar algo para que ficasse inteligível, compreensível para as diversas pessoas. Então, segue a mesma lógica. Tentar buscar um esquema que reúna nesse esquema específico, num gráfico, numa representação, num framework, numa estrutura, a teoria ou o que quer se passar enquanto modelo de negócios. Para Amir e Zor, 2001, um sistema de atividades é a chave para a compreensão do modelo de negócios de uma empresa, cujo objetivo é o quê? Explorar uma oportunidade de negócio
criando valor para as partes envolvidas. Então, explorar uma oportunidade desde o início da empresa ou ao longo do processo. Então, se muito se fala em modelo de negócio para negócios iniciais, projetos iniciais, né, novos empreendimentos, mas ele também pode ser usado ao longo do negócio para, por exemplo, mudar de ramo, deixar de fabricar uma linha de produto e passar a fabricar uma outra linha de produto, mudar o segmento de mercado que você quer atender ou o nicho de mercado, mudar a direção da empresa, o rumo que a empresa, estratégica que a empresa toma. Então, ao longo do processo também utilizar essa ferramenta de revisão de rotas, de planejamentos. A interdependência é o ponto central de um sistema de atividades e deve ter compatibilidade com o ambiente externo. Então, abre-se a lógica para o ambiente externo fortemente, né, e deve ter uma interdependência ao longo da cadeia de suprimentos da empresa. A cadeia como um todo deve ser conectada, como a gente já vem trabalhando nos conceitos e nos componentes. Então, a dimensão para o século XXI, para a atual realidade, é a empresa que é conectada com o mundo externo, ou seja, ela é influenciada pelas variáveis desse mundo externo, sobretudo pela concorrência, pela revolução tecnológica e pela atuação do cliente. Cada vez busca e demanda novos valores, e ele é o vetor que determina o que a empresa deve produzir e o que deve comercializar. Então, quando você é atento a essa realidade, você capta os sinais desse consumidor, capta as mudanças tecnológicas, capta as inovações, as mudanças de inovação, capta as novas formas de concorrência no setor que você está atuando. Então, essa inter-relação entre o ambiente externo e interno da organização é a essência do modelo de negócio para a MIT ISOR, porque define a forma como a empresa capta e gera valor a todas as partes envolvidas no processo. Então, o modelo que nós vamos ver de AMIT ISOR tem essa dinâmica de entender ambiente externo e interno e interrelacioná-los nessa composição para que a empresa consiga captar e gerar valor para todas as partes envolvidas. Então, ao longo do processo, a MIT ISOT tem a dinâmica do valor como elemento central, como a gente pode observar, melhor dizendo. Então, passa por entender as novidades, né, as novas estruturas de transações nesse processo, o novo conteúdo das transações, os novos participantes, os novos entrantes nessa estrutura, que é o que ele fala sobre ambiente externo, né, como a gente vem comentando, e ele aborda bem nessa ideia, e as novas formas de transações nesse negócio, né? Aí envolve economia, né? As estruturas de mercado que dominam esse setor e como esse mercado se movimenta, a economia de forma geral, e como o negócio é impactado e como que eu tenho que entender como essa mudança gera impacto na proposta de valor que eu tenho que entregar para esse cliente. Looking a reter, né? O custo de mudança, os programas de fidelidade, ou seja, buscando focar no cliente, né? Reter esse cliente que é o sujeito que busca esse valor, esse diferencial. Programa de fidelidade, isso aqui a gente cai para a parte do marketing, né? Design dominante, a confiança com esse consumidor, customização, a gente fala em customizar, ou seja, às vezes a customização em massa, né? Produzir em grande quantidade, só que de forma como parecesse que é para cada consumidor. Entender esse consumidor com um radar, né, captar essa vontade do consumidor para que eu traga para o meu sistema de negócios essa realidade e entenda qual que é a percepção desse consumidor, o que ele busca como valor, o que ele demanda como valor, quais são as dores dele. Network positivo, né, externalidade positiva, né, no ambiente externo da empresa, como a gente comentou. Eu tenho que fazer redes de contato com parceiros, a ideia de competição, né, eu devo competir, mas devo cooperar também com os meus concorrentes, não é? Então, essa forma gráfica é fundamental, né, para a gente entender complementariedades, né, entre os produtos e serviços para clientes, né? A gente tem que entregar produtos complementares, talvez facilitar, né, a comodidade do cliente, buscar um produto que tenha talvez produtos e serviços complementares, fazer esse combo, né, esse kit de produtos que satisfaçam as dores desse consumidor, né? A pessoa tem cada vez menos tempo, né? Às vezes um mecanismo tecnológico facilita a atuação do cliente em comprar aquele produto. Isso é tudo fácil. Ao clique de um celular, então eu uso essa nova realidade tecnológica, essa mudança tecnológica, para facilitar a venda do meu produto, né? Tecnologia, como fala abaixo, né? É fundamental para a gente entender essa nova realidade. E, por fim, buscar eficiência, né? Os custos de pesquisa, a possibilidade de escolha, a informação simétrica, né, dessas busca de informações da empresa,
ser ágil, né? Buscar economia de escala. A gente falou ali agora há pouco de customização e economia de escala aqui. Então, a customização em massa seria basicamente essa ideia, né? Eu produzo em escala, em grande quantidade, a um custo baixo, ainda baseado nos modelos terroristas fordistas, né? Depois com o toyotismo, ou seja, de forma a obter lucro e custo baixo, porém de maneira customizada, numa perspectiva de que eu faço para cada consumidor. Então, a ideia é buscar informação, entender esse mercado e produzir com o custo adequado, né? Investir em pesquisa e desenvolvimento, entender qual que é a vontade desse consumidor e entregar produto e serviço com o valor que ele busca. Então, a ideia de valor, mais uma vez, é entregar aquilo que o cliente considera como valor, aquilo que ele entende como algo que soluciona um problema dele. Framework de Amit Zotti, depois em 2009 criaram esse framework, né, essa estrutura específica, né, para fornecer insight, né, o framework para fornecer insights para o design do modelo de negócio, das linguagens, conceitos e ferramentas, destacar o design do negócio como uma chave da gestão empresarial, é uma lógica empreendedora fundamental, entender esse desenho do negócio, ou seja, criar algo gráfico para entender esse fluxo da informação na empresa, essa captação de informação com o consumidor, é um meio de otimizar esse negócio, né? E esses elementos do design, né, que funcionam, o conteúdo, né, que atividades devem ser desenvolvidas pela empresa, que é algo que os autores trabalham, o que ela deve fazer, né? O que é importante que ela faça, estrutura, né? Como devem ser interligadas e sequenciadas as tarefas, isso envolve ambiente externo, toda a cadeia, né? Todos os stakeholders envolvidos, e governança, né? Quem que desempenhará e onde, né? Como que é organizado e coordenado esse processo. Então, a estrutura de governança que comanda esse fluxo de informações e essa cadeia como um todo, não é? Os temas do design, né? O NICE, como ele comenta, né? Os autores comentam, novidade, entender as medidas inovadoras em conteúdo, estrutura e governança, basicamente entender a inovação, o looking in, reter, né? Construir uma estrutura para reter stakeholders interessados no modelo de negócio, por exemplo, os clientes. Stakeholders são todos envolvidos com o negócio, né? Fornecedores, parceiros, clientes, inclusive, né? Todos os que estão fora do negócio a priori, mas eles são parceiros, eles fazem parte do negócio. Uma estrutura para reter, segurar, manter estes clientes como fidelizados, como a gente viu anteriormente. Complementaridade, né? Criar novas atividades para gerar mais valor, buscar implementar mecanismos novos, ou seja, os clientes buscam novidades, né? Então, quando você implanta, por exemplo, um novo sistema de logística de entrega, que você torna mais rápida a sua logística, a sua entrega, quando você tem um aplicativo que facilita a sua venda, quando você tem um chatbot que responde rapidamente as dúvidas dos clientes, você consegue complementar esse valor gerado com plus, né, um bônus para esse consumidor. E eficiência, reorganizar atividades para reduzir o custo das transações, porque é um elemento da própria economia dos custos de transação, que é a base por trás de vários modelos de negócio quando a gente fala em estrutura de mercado, né? Reduzir o custo das transações entre os parceiros é quando você consegue entender a cadeia como um todo de suprimentos e eliminar pontos de atrito e conflito entre os elos da cadeia. Então, entre fornecedor e a minha empresa, por exemplo, eu tenho que eliminar os atritos ao máximo, criar menos desconfiança, menos insegurança nas relações, a menor possibilidade de comportamento oportunista entre as partes, entre o fornecedor e minha empresa, entre a minha empresa e os clientes, para que eu gere uma relação de confiança entre esses sujeitos, que as pessoas tenham menor possibilidade de comportamento oportunista, que eu vou dar calote no outro, né? Não, que eu, ao contrário, crie uma relação de confiança, de fidelidade, para que esse processo seja menos custoso para todos os integrantes dessa cadeia. Então, a ideia, além de um contrato físico, né? Uma confiança gerada nesse processo. Chesbrough e Rosenblum, em 2002, outra definição, outro modelo, né? Eles representam graficamente também esse negócio. Pelos inputs, é um modelo clássico tradicional de um sistema, né? Os inputs técnicos, né? Viabilidade e desempenho de um negócio, o modelo de negócio em si, mercado, a proposta de valor, a cadeia de valor, ou seja, entender o mercado, estratégia, basicamente, né? Qual que é o meu ambiente competitivo, quem são meus concorrentes, proposta de valor, o que eu entrego de valor para aquele cliente, né? Que ele, já a partir de uma pesquisa de marketing, entender qual
quais são as demandas daquela persona específica, né, de consumidor que eu idealizei. Eu proponho um valor para entregá-lo, a cadeia de valor entender para o ambiente externo da empresa, né, como são as relações com esses sujeitos, os custos e lucros envolvidos no processo, entender quanto vai custar gerar aquele valor para o cliente e quanto eu vou obter de retorno, que é a retenção do valor que a empresa tem, é o lucro que a empresa obtém, como eu disse, é a última linha do balanço, a rede de valor gerada por esse bom relacionamento na cadeia e a estratégia competitiva, entender esse mercado e definir uma estratégia. Vou competir por custo baixo, vou competir por qualidade, vou focar no nicho de mercado, meu diferencial, minha vantagem competitiva vai ser a entrega rápida. Você buscar algo que você faz mais bem feito que os outros para se destacar nesse modelo, nesse ambiente competitivo, né? Que seu modelo seja o ganhador de pedidos. Essa que é a ideia principal. E os outputs econômicos, né? O valor, preço, lucro. Então, você busca sempre a viabilidade, desempenho de um negócio, alimenta esse sistema de forma geral e busca as saídas, ou seja, o valor, o lucro, que é o resultado desse processo, vamos entender assim, dessa perspectiva processual do modelo de negócios clássico, né? Eu tenho um negócio, eu tenho o investimento necessário do negócio que seja viável, eu processo, tenho um cliente, tenho um mercado, tenho uma proposta de valor, tenho uma competitividade entre os meus parceiros e concorrentes, e tem as saídas, que é outro aspecto fundamental, né? Obter lucro. Em função da tecnologia disponível, sua capacidade de gerar valor, o modelo de negócio especifica o que para Schaersbrug e Rosenblum? Um mercado que esteja disposto a pagar pelo produto. Então, pagar pelo produto é fundamental. Cabe à empresa especificar uma cadeia de valor para disponibilizar a oferta dos produtos e gerar vantagem competitiva. A gente comentou, né? No ambiente competitivo, eu tenho que ter um diferencial. Preço baixo, qualidade, rapidez na entrega e gerar para esse consumidor uma vantagem, que ele perceba essa vantagem na hora que ele compra um produto ou adquire um serviço. Então, a percepção do cliente é fundamental. Redman e Kahn, em 2002, também tem um modelo onde eles apresentam, né, a mesma dinâmica de mercado e indústria, onde se observa a lógica que existem os clientes, né, de um lado, nesse mesmo ambiente competitivo, existe a concorrência, a oferta, né, desse produto, calculo da mesma forma preço e custo, eu tenho que ter essa dinâmica para todos os negócios, né, quanto vai custar e qual vai ser o preço que eu vou vender, a precificação é importante, definir qual que é esse consumidor, como a gente viu no modelo anterior, a capacidade de pagamento desse consumidor, o que ele pode pagar, ele tem uma dor, tem uma necessidade, mas ele pode pagar por aquele produto, que é a grande questão. Né? E eu preciso de produtos orgânicos, porque o meu estilo de vida é consumir produtos orgânicos, mas eu posso pagar por aquilo. A empresa que vai oferecer também modelo de negócios pautado no produto orgânico, ele também tem essa perspectiva de buscar essa concepção de entender as atividades da empresa e situar nesse ambiente, né? E buscar dispor na empresa, nesse modelo de negócio, os recursos necessários. Como a gente verifica ali para Redman e Kahn, né? Os humanos, as pessoas que vão executar as tarefas, os físicos, né? Os materiais, logística, recurso financeiro, tudo que envolve esse aspecto, né? O organizacional, a estrutura da empresa como um todo para atender esse consumidor e obter lucro para a empresa. O fator de mercado, os inputs de produção, os fornecedores, que é o ambiente externo, né? Então, percebam mais uma vez que é envolvimento do mercado como um todo, a empresa nesse contexto envolvida, passando pelos fornecedores e pelo ambiente externo, como a gente comentou. A organização faz o quê para a Redman e Kahn? Transforma recursos em produtos, bens e serviços para o mercado, resultando em diferenciais compatíveis com a demanda dos clientes. Sempre o foco no valor depositado para esse cliente, entender o mercado e transformar recursos básicos em algo com valor agregado para esse cliente. Para cada tipo diferente de produto, conforme as demandas do mercado, poderá uma mesma empresa ter diferentes modelos de negócio. Quando você atende 2, 3 segmentos de mercado ou nicho de mercado específico, você consegue ter essa dimensão de ajustar para cada tipo de consumidor. Atendo um segmento de mercado específico ou um nicho de mercado específico, eu ajusto conforme esse perfil. Quando é uma criação dos chamados, as chamadas personas é fundamental, né? A gente segmenta mercado, define um nicho e cria como fosse um avatar, né? Um boneco para a gente saber de forma mais objetiva para quem eu estou vendendo aquele produto ou serviço. Por fim, depois dos frameworks, as ontologias. Nós vamos falar mais de Osterwalder e seus parceiros ao longo da disciplina, então eu vou dar só uma pincelada aqui, né?
influenciadas pelo Balanced Scorecard, né, de Clapham Norton, 92, é daí que eles bebem, que é um modelo tradicional e consagrado de modelo de gestão, estruturado em 4 grandes blocos, né, 4 pilares, né, no modelo de Osterwalder. Eu não vou adentrar tanto, que a gente vai abordar em aula específica sobre o modelo de Osterwalder e outros, né, aqui Pigner. Inovação do produto, que é o ponto principal, proposta de valor e como oferece a proposta de valor, que é o aspecto essencial, focado no produto e algo inovador. Relacionamento com o cliente, que é o outro pilar, né, que o Osterwalder e Pigner trabalham. Foco da entrega de valor, como que eu vou me relacionar com esse cliente, fidelizá-lo, acessá-lo, como que eu consigo chegar nesse cliente. Né? Gerenciamento da infraestrutura, todo o suporte necessário, passa por logística, passa por estrutura interna e aspectos financeiros. 4 grandes pilares, fica bem compreensiva a lógica de Osterwalder e seus parceiros. Né? O fluxo de receitas e precificação. Quanto custa o produto e qual a receita que eu obtei, quanto vou vender esse produto e quanto vai me sobrar no fim que eu vou capturar de valor. No doutorado de Osterwalder, ele expande os 4 pilares para 9 blocos e elementos. Ele pega o produto, define, separa em proporção de valor, né, a proposta de valor daquilo que a empresa oferece para o cliente, target do cliente, né, que é o segmento de clientes e a quem uma empresa quer vender ofertar aquele valor, né, que é o alvo dessa empresa, seria a persona que eu idealizo, mas aquele cliente que eu quero atingir, né? Então seria a base do pilar do produto, dividido em 2, a interface com o cliente, né? Os canais de distribuição, basicamente a logística, né, envolvida, como que eu vou fazer com que esse produto chegue àquele consumidor, àquele cliente, o relacionamento, né? Que tipo de relacionamento que eu vou ter com esse cliente, fidelização, para atrair, reter e manter esse cliente na minha rede de contatos, né? Que irriga todo meu negócio com um recurso financeiro, né? A gestão da infraestrutura, configurar o valor, né? Descrever a organização e recursos que são necessários para criar valor para o cliente. O que é necessário fazer de estrutura para criar valor para esse cliente? Porque se eu criando valor, eu vou obter receita ao longo do processo. A competência, né? As habilidades para executar as ações dentro desse processo de criação de valor para os clientes e as parcerias. Isso é o membro externo, é o fator externo, ao longo da cadeia, né? Como eu disse, competir e cooperar. Mas aqui, basicamente, é cooperar, né? Com outras empresas a fim de um objetivo específico. Então, são meus concorrentes, mas em alguns aspectos eu posso ser parceiro dos meus próprios clientes, a lógica cooperativa. E os aspectos financeiros, né? A estrutura de custos, que é quanto vai custar essa movimentação que eu vou fazer, né? Em dinheiro, de quanto vai custar, e o modelo de receita, como eu vou obter receita para irrigar o meu sistema e gerar lucro e capturar esse valor em forma monetária, ou seja, obter lucro, né? E se interligam os 9 blocos, né? Os 4 pilares e os 9 blocos, nessa ontologia que Osterwalder representa, né? As parcerias com a configuração de valor, os custos, né? São todos ligados nesse processo, como a imagem bem apresenta, né? Gerenciar a infraestrutura, a inovação de produtos, aspectos financeiros, relacionamento com o cliente. Então, são todos organizados. Cliente, por exemplo, relacionamento, cliente, os canais de interação. Financeiros, né? Lucro, custo e receita. É um agrupamento de subquestões, né? Variáveis. Inovação de produtos, atores, a proposta de valor, algo inovador para esse cliente, né? E a gerência da infraestrutura, tanto interna, a capacidade para configurar o valor que eu vou entregar e como eu vou entregar, a minha logística, por exemplo, internamente como eu vou resolver isso, e as parcerias com os outros sujeitos, né? Johnson e outros também falam sobre a proposição de valor como algo importante, né? Essencial de todos os projetos que a gente vê, né? Todos os modelos a gente percebe isso. A forma de lucro, né? O aspecto financeiro, recursos chaves, pessoas, tecnologias e processos, e os processos chaves como processos, regras e métricas e normas. Então, todos culminam na mesma dinâmica. Trouxe um outro modelo, né, para a gente entender que as semelhanças são muito grandes, né, entre os modelos, e foca nesse modelo que Osterwalder finaliza, né, para a gente finalizar a nossa aula, que é o que nós vamos trabalhar para frente sobre o modelo de Osterwalder e Pigner, que são os 9 elementos que compõem o modelo. Depois vão dar suporte ao Model Business Canvas, né? Proposta de valor, os canais, as fontes de renda, segmento de clientes, relacionamento com clientes, atividades chaves, as parcerias chaves, os recursos chaves e a estrutura de custo. Focando em todos os aspectos, né? Estrutura, cliente,
o valor, a questão de financeiro e custos, né? Como a gente observou. Para finalizar, a gente entende nesse aspecto ainda teórico, né, dando a base para o entendimento do assunto, que as classificações são formas pedagógicas de buscar explicar modelos de negócios, que são abstratos e complexos, como nos apresentam os autores, né? Algo muito complexo e abstrato que a gente sintetiza num modelo, numa estrutura. Os autores assim fizeram ao longo da história. Tanto gráficos, frameworks, ontologias são importantes para ajudar essa compreensão do conceito de modelo de negócio. Então, não tem um mais importante que o outro, embora a ontologia de Osterwalder e Pigner consagrou-se como uma classificação mais usual no meio acadêmico empresarial, por ser bastante intuitiva, né? Então, de forma geral, a gente consegue entender, visualizando essa estrutura de Osterwalder e seus parceiros, como funciona um modelo de negócios de maneira, a ideia de Osterwalder, né? Todos entendam, de um diretor executivo de uma grande empresa a um pequeno empreendedor individual, de uma linguagem clara e objetiva para entender aquilo que é complexo, disperso, de maneira objetiva. Bem, pessoal, era isso por hoje na nossa aula. Espero que tenha sido proveitoso. Nos encontramos nos próximos módulos.